Em uma noite fria de julho de 1994, Leonardo Ferraz saiu da empresa do pai mais irritado do que o normal. A discussão daquela vez tinha sido pior. O pai havia deixado bem claro na frente de vários funcionários que o filho caçula seria o verdadeiro herdeiro da família, mesmo sendo Leonardo quem praticamente fazia a empresa crescer a cada mês. Como sempre, ele engoliu a raiva em silêncio. Desde menino aprendeu que naquela família sentimentos eram vistos como fraqueza. Entrou no carro importado preto, afrouxou a gravata já sem paciência e acelerou pelas ruas quase vazias da cidade. A garoa fina deixava tudo com um ar melancólico. O rádio tocava uma música baixa dos anos 90 enquanto ele tentava esquecer a própria vida por alguns minutos. Leonardo tinha apenas 27 anos. Era rico, admirado, bonito de chamar atenção por onde passava, mas carregava um cansaço que ninguém via. Cresceu assistindo o pai humilhar a mãe dentro de casa, até o dia em que ela adoeceu e partiu cedo demais. Depois disso, a madrasta fez questão de deixar claro que ele nunca seria tratado como filho naquela casa. Talvez por isso Leonardo tivesse se tornado um homem tão fechado. Só que naquela noite, alguma coisa estava prestes a mudar. De repente, uma jovem surgiu na frente do carro. Leonardo arregalou os olhos e pisou no freio com força. O barulho dos pneus cortou o silêncio da rua. O carro parou por centímetros. A moça caiu sentada no asfalto molhado, enquanto a respiração dele ficava completamente descontrolada. Leonardo saiu do carro nervoso, passando a mão no cabelo escuro já bagunçado. "Você enlouqueceu?" gritou sem perceber o próprio desespero. "Quer morrer?" A jovem tentou se levantar devagar, mas parecia fraca demais. O casaco velho estava rasgado, os pés molhados e havia um pequeno arranhão no braço dela. Leonardo respirou fundo tentando controlar a irritação, mas então ela levantou os olhos e aquilo mexeu com ele de um jeito estranho. Mesmo abatida, aquela menina era linda. Tinha um rosto delicado, olhos tristes e um jeito doce que não combinava com a dureza das ruas. "Desculpa, eu não vi o carro", ela respondeu baixinho. Leonardo percebeu na mesma hora que ela estava mentindo. Ninguém atravessava daquele jeito sem olhar. E o pior, ela parecia não se importar com o que poderia ter acontecido. Por alguns segundos ele ficou em silêncio olhando para ela no meio da chuva fina. Aquilo bateu forte nele, porque apesar de ter dinheiro, carros caros e uma vida confortável, Leonardo percebeu que nunca tinha olhado alguém tão sem esperança daquele jeito. "Você tá machucada." "Não foi nada." "Entra no carro." Ela negou rapidamente. "Não precisa." "Eu não tô pedindo." O tom grosso saiu automático, mas no fundo ele só estava preocupado. Fátima hesitou por alguns segundos antes de entrar no carro devagar. Enquanto Leonardo voltava para o volante tentando fingir indiferença, uma sensação estranha tomou conta dele. Pela primeira vez em muitos anos, ele não queria ficar sozinho. O caminho até o apartamento foi silencioso. Leonardo dirigia olhando fixamente para a estrada molhada, mas de vez em quando percebia Fátima encolhida no banco do passageiro, tentando esconder o frio. Aquilo começou a incomodar ele de um jeito estranho. Quando parou o carro em frente ao prédio, ela pareceu confusa. "Por que a gente parou aqui?" Leonardo tirou a chave da ignição sem olhar diretamente para ela. "Porque você precisa limpar esse machucado." "Eu posso ir embora depois disso." Ele soltou um suspiro cansado. "Você não tem para onde ir nessa chuva." Fátima abaixou os olhos sem responder. Aquilo já era resposta suficiente. O apartamento de Leonardo era bonito, moderno e organizado demais, mas também frio. Parecia uma casa onde ninguém realmente vivia. Fátima entrou devagar, observando tudo com certa vergonha, como se sentisse medo até de tocar nas coisas. Leonardo pegou uma toalha limpa e entregou para ela. "O banheiro fica ali." Ela segurou a toalha com cuidado.
Obrigada. A palavra saiu tão baixinha e sincera que Leonardo ficou desconfortável. Ele não estava acostumado com gentileza. Enquanto Fátima tomava banho, Leonardo ficou parado na cozinha, passando a mão no rosto, tentando entender por que tinha levado aquela desconhecida para casa. Aquilo não fazia sentido. Ele sempre evitava problemas, evitava envolvimento, evitava gente. Mas então lembrou do olhar dela na frente do carro. Não era um olhar de distração, era tristeza, daquelas profundas. Minutos depois, percebeu que ela não tinha roupa limpa para vestir. Resmungou irritado consigo mesmo, pegou a chave do carro novamente e saiu para uma pequena loja que ainda estava aberta naquela hora. Comprou algumas roupas simples, uma escova de cabelo e até um chinelo. Quando voltou, encontrou Fátima sentada no sofá, usando apenas a toalha enrolada e tentando secar o cabelo molhado com as mãos. Leonardo desviou o olhar rapidamente, mas não conseguiu evitar notar como ela era bonita. Bonita de verdade. Não como as mulheres sofisticadas que viviam rodeando homens ricos da cidade. Fátima tinha uma beleza delicada. Calma, quase triste. Toma, ele disse colocando a sacola na mesa. Ela olhou surpresa. Você comprou isso para mim? Não acostuma. O jeito seco dele quase fez Fátima rir pela primeira vez em dias, e aquilo pegou Leonardo desprevenido, porque o sorriso dela era bonito demais. Enquanto ela trocava de roupa no banheiro, Leonardo preparou café sem perceber. Fazia anos que não preparava nada para ninguém. Quando Fátima voltou, ele ficou alguns segundos olhando sem reação. A diferença era enorme, parecia outra pessoa. O café vai esfriar, ele falou tentando disfarçar. Fátima sentou devagar à mesa, segurando a xícara quente com as duas mãos, como se aquilo fosse um luxo raro. Leonardo observou em silêncio. Ela parecia emocionada apenas por estar em um lugar seco e quente. Aquilo apertou algo dentro dele. Você mora na rua faz muito tempo? Perguntou sem pensar. Fátima demorou um pouco para responder. Desde que minha avó morreu. Leonardo ficou quieto. Ela era a única pessoa que eu tinha. Pela primeira vez naquela noite, Leonardo não encontrou nenhuma resposta grosseira para dar, porque conhecia bem aquela sensação de ficar sozinho no mundo. Na manhã seguinte, Leonardo acordou mais cedo do que o normal. O apartamento estava silencioso, mas havia um cheiro leve de café vindo da cozinha. Estranhando aquilo, ele saiu do quarto ainda sonolento e encontrou Fátima tentando preparar café da manhã do jeito que conseguia. E ela parecia nervosa mexendo nas panelas. Quando viu Leonardo parado na porta, quase se assustou. Desculpa, eu achei o café e... Leonardo cruzou os braços observando a cena. Fazia muito tempo que ninguém preparava nada naquele apartamento. Você sabe cozinhar? Ela soltou uma risadinha tímida. Mais ou menos. Aquela pequena risada fez o ambiente parecer menos frio. Leonardo se aproximou da mesa e percebeu que ela tinha tentado arrumar tudo com cuidado, mesmo sendo algo simples. Café, pão aquecido e manteiga. Coisas pequenas, mas que deixaram uma sensação estranha nele. Uma sensação boa. Enquanto comiam em silêncio, Fátima olhava tudo ao redor, como se ainda não acreditasse que estava ali. Já Leonardo tentava entender por que não conseguia mandar ela embora. Normalmente ele odiava qualquer mudança na rotina, só que a presença dela parecia deixar aquele apartamento menos vazio. Eu vou embora depois do café, Fátima disse baixinho, quebrando o silêncio. Leonardo levantou os olhos na direção dela no mesmo instante. Para onde? Ela ficou quieta. Eu me viro. Ele soltou um riso sem humor. Se virar onde? Na rua? Fátima abaixou a cabeça sem responder. Leonardo passou a mão no maxilar irritado consigo mesmo. Não queria se importar. Não devia se importar. Mas a ideia dela voltando para a rua começou a incomodar mais do que deveria. Você fica aqui até melhorar esse machucado. Ela arregalou os olhos surpresa. Não precisa. Eu já falei que não tô pedindo. O jeito grosso dele voltou automático, mas Fátima começava a perceber uma coisa.
Leonardo falava duro quando estava tentando esconder preocupação. Aquilo ficou ainda mais claro quando ele trouxe uma caixa de remédios e sentou ao lado dela no sofá para trocar o curativo do braço. Os dedos dele eram cuidadosos, apesar da expressão séria. Fátima observava em silêncio aquele homem bonito, elegante e fechado, tentando fingir que aquilo não significava nada. Olhava o relógio o tempo inteiro. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, fingindo preocupação. Nada. Mas ela conhecia aquele rapaz desde menino e sabia que tinha algo estranho acontecendo. Muito estranho. Enquanto isso, no apartamento, Fátima caminhava devagar, observando os livros, os discos antigos e as fotografias guardadas numa estante. Parou ao encontrar uma foto antiga de Leonardo, ainda criança ao lado da mãe. Mesmo pequeno, ele já parecia sério. Ela segurou a foto com delicadeza, sentindo uma tristeza difícil de explicar. Foi então que ouviu o barulho da porta abrindo. Leonardo havia voltado mais cedo. Quando viu Fátima segurando a fotografia, ficou imóvel por alguns segundos. Desculpa, eu só... Tudo bem. A resposta saiu baixa, diferente do normal. Leonardo se aproximou devagar e pegou a foto nas mãos. Minha mãe. Fátima percebeu o olhar dele mudar completamente ao falar dela. Ela era bonita. Leonardo assentiu de leve. Era a única pessoa que me fazia sentir em casa. O silêncio entre os dois ficou carregado de emoção. Fátima não sabia exatamente o que dizer, então apenas colocou a mão devagar sobre o braço dele. E aquilo foi suficiente para desarmar alguma coisa dentro de Leonardo, porque fazia anos que ninguém tocava nele com carinho. Ele olhou para Fátima tão de perto que por um instante os dois prenderam a respiração. O clima mudou completamente. Mas Leonardo se afastou primeiro, passando a mão no rosto nervoso. Você devia dormir, já tá tarde. Só que naquela noite, enquanto tentava dormir sozinho no quarto, Leonardo percebeu uma coisa que começou a assustar ele de verdade. Pela primeira vez em muitos anos, ele estava ansioso para voltar para casa por causa de alguém. Nos dias seguintes, a rotina dos dois começou a mudar sem que percebessem. Leonardo saía cedo para a empresa, mas agora sempre deixava dinheiro na mesa, comprava comida antes de voltar e inventava desculpas para passar menos tempo na mansão da família. Já Fátima começou a trazer vida ao apartamento de um jeito simples. Adumava as coisas, abria as janelas pela manhã, colocava música baixa no rádio e até tentava cozinhar algumas receitas que lembrava da avó. O lugar frio e silencioso começou a ganhar cheiro de comida caseira e som de risadas tímidas. E aquilo mexia profundamente com Leonardo. Numa tarde chuvosa, ele chegou mais cedo do trabalho e encontrou Fátima tentando aprender a ler melhor com revistas antigas espalhadas pela mesa. Ela ficou vermelha de vergonha quando percebeu que ele estava olhando. Eu sei pouca coisa. Minha avó tentou me ensinar, mas depois que ela morreu, A voz dela falhou. Leonardo caminhou devagar até a mesa e pegou a revista nas mãos. Você quer aprender? Fátima assentiu tímida. Então, algo inesperado aconteceu. Leonardo puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. Então eu ensino. Fátima arregalou os olhos surpresa. E naquela tarde, o homem mais temido da empresa passou horas ensinando uma jovem a juntar sílabas. No começo ele parecia impaciente, mas aos poucos foi ficando mais leve. E Fátima ria toda vez que errava alguma palavra difícil. Você tá rindo de mim? Ele perguntou, fingindo indignação. Um pouquinho. Leonardo balançou a cabeça, tentando esconder o sorriso. Aquilo parecia tão simples e ao mesmo tempo tão especial. Só que a paz dos dois começou a correr perigo. Na empresa, Sônia percebeu que Leonardo estava diferente. Menos frio, menos agressivo e principalmente menos presente na mansão. Desconfiada, ela pediu para um motorista da família seguir Leonardo discretamente.
E naquela mesma noite, descobriu tudo. Quando viu Fátima entrando no prédio simples ao lado dele, os olhos de Sônia se encheram de desprezo. "Então é isso", murmurou com um sorriso venenoso. Naquela mesma noite, durante o jantar, ela fez questão de comentar diante do pai de Leonardo: "Seu filho anda muito bem acompanhado." Leonardo levantou os olhos imediatamente. "Do que você está falando?" Sônia tomou um gole de vinho fingindo naturalidade. "Da mendiga que você esconde no apartamento." O silêncio tomou conta da mesa. O pai de Leonardo ficou vermelho de raiva no mesmo instante. "Você enlouqueceu?" ele gritou, batendo a mão na mesa. "Uma mulher da rua, dentro do nome da nossa família?" Leonardo travou o maxilar, tentando controlar a raiva. "Ela não é o que vocês pensam." Ricardo começou a rir, debochado. "O grande Leonardo Ferraz, apaixonado por mendiga. Essa cidade inteira vai rir da nossa cara." Leonardo levantou da mesa furioso. "Cala a boca." Mas o pai dele levantou logo em seguida. "Se afaste dessa garota imediatamente, ou pode esquecer seu lugar nessa empresa." Pela primeira vez em muitos anos, Leonardo encarou o pai sem baixar a cabeça, porque enquanto ouvia aquelas humilhações, tudo o que conseguia pensar era em Fátima, esperando por ele no apartamento. Leonardo saiu da mansão furioso naquela noite. Dirigiu rápido pelas ruas vazias, enquanto as palavras do pai ainda ecoavam na cabeça dele. A raiva queimava no peito, mas no fundo havia outra sensação crescendo junto. Medo. Medo de que machucassem Fátima. Quando chegou ao apartamento, encontrou a luz da cozinha acesa e ela dormindo no sofá com um livro aberto no colo. Leonardo parou por alguns segundos, apenas olhando aquela cena simples. Fátima parecia em paz pela primeira vez desde que ele a conheceu. E aquilo acalmou parte da tempestade dentro dele. Devagar, ele pegou uma manta e cobriu ela com cuidado, mas Fátima acordou assustada no mesmo instante. "Leonardo!" A voz sonolenta dela saiu baixinha. "Desculpa, não queria te acordar." Ela percebeu na mesma hora que alguma coisa estava errada. "Aconteceu alguma coisa?" Leonardo passou a mão no rosto cansado antes de sentar ao lado dela. Tentou fingir que estava tudo bem, mas Fátima já conhecia aquele olhar distante. "Meu pai descobriu sobre você." O silêncio pesou entre os dois. Fátima abaixou os olhos imediatamente. "Eu sabia que isso ia acontecer. Você não fez nada errado." Ela soltou um sorriso triste. "Pra gente como eu, existir já incomoda muita gente." Aquilo atingiu Leonardo de um jeito doloroso, porque era verdade. Fátima nem precisou fazer nada para ser julgada. O simples fato de ser pobre já bastava. Leonardo segurou o próprio nervosismo antes de falar. "Meu pai quer que eu mande você embora." Fátima ficou quieta por alguns segundos, então respirou fundo, tentando parecer forte. "Talvez seja melhor." Leonardo virou o rosto na direção dela imediatamente. "Melhor para quem?" "Para sua vida." Ele soltou uma risada amarga. "Você acha que minha vida era boa antes de você aparecer?" Fátima ficou sem reação. E antes que percebesse, Leonardo continuou falando num tom mais baixo, sincero demais. "Esse apartamento parecia morto. Eu chegava aqui e só existia silêncio." O coração dela acelerou. "Leonardo, você trouxe vida para esse lugar." Os dois ficaram se olhando por alguns segundos, que pareceram longos demais. Leonardo aproximou a mão devagar do rosto dela, quase sem perceber o que estava fazendo. Fátima prendeu a respiração quando ele afastou delicadamente uma mecha do cabelo dela. O clima ficou intenso, silencioso, e então aconteceu. Leonardo encostou a testa na dela por alguns segundos antes de finalmente beijá-la. Um beijo calmo, inseguro e cheio de sentimento guardado, como se os dois estivessem descobrindo algo novo juntos. Quando se afastaram devagar, Fátima estava emocionada, e Leonardo também, mas logo o medo voltou aos olhos dela. "Seu pai nunca vai aceitar isso."
Leonardo segurou o rosto dela com cuidado. Pela primeira vez na vida, eu não me importo com o que ele quer. E naquele instante, Fátima percebeu que o homem frio e arrogante da primeira noite já não existia mais da mesma forma, porque aos poucos, Leonardo Ferraz estava aprendendo o que era amar alguém de verdade. No dia seguinte, a cidade inteira já comentava sobre o romance do homem mais rico da região com uma ex-mendiga. Nos cafés, nas lojas e até dentro da empresa, as pessoas cochichavam pelos cantos. Mas pela primeira vez em muitos anos, Leonardo não parecia disposto a abaixar a cabeça para agradar ninguém. Quando chegou na empresa naquela manhã, encontrou o pai esperando por ele na sala principal. O olhar duro de sempre agora vinha carregado de raiva. Ainda dá tempo de acabar com essa vergonha, o homem disse frio. Leonardo respirou fundo antes de responder. Vergonha foi tudo que eu vivi dentro daquela casa. O pai ficou imóvel. Leonardo nunca tinha enfrentado ele daquela forma. Você passou a vida inteira tentando controlar todo mundo. Fez minha mãe sofrer, tentou transformar eu e meu irmão em pessoas frias iguais a você, mas eu cansei. O silêncio tomou conta da sala. Pela primeira vez, Leonardo não parecia o filho tentando aprovação. Parecia apenas um homem decidido. Se quiser tirar meu lugar na empresa, tira. Eu reconstruo tudo sozinho. E saiu dali sem olhar para trás. Naquela tarde, Leonardo voltou ao apartamento mais leve do que nunca. Encontrou Fátima na cozinha, tentando fazer bolo enquanto brigava com a receita toda errada. A farinha estava espalhada pela bancada inteira. O que aconteceu aqui? Ele perguntou segurando o riso. Fátima colocou a mão na cintura, fingindo indignação. Eu estava tentando fazer surpresa. Leonardo começou a rir de verdade, daquela risada solta que quase nunca aparecia. E Fátima ficou olhando ele sorrir como se estivesse vendo algo raro. Porque estava. Aos poucos, os dois começaram a construir uma vida simples, mas cheia de carinho. Leonardo ajudava Fátima a estudar todas as noites, enquanto ela ensinava ele a enxergar felicidade nas pequenas coisas. Passeios na praça, filmes antigos no sofá, café da manhã juntos e conversas até tarde começaram a preencher o vazio que existia dentro dos dois. Meses depois, Leonardo decidiu apresentar Fátima oficialmente para a cidade inteira durante um evento importante da empresa. Muitos ficaram chocados ao ver a jovem simples entrando ao lado dele, usando um vestido delicado azul claro e um sorriso tímido no rosto. Mas Leonardo segurava a mão dela com firmeza, sem esconder o orgulho que sentia. E naquele instante, Fátima percebeu que finalmente pertencia a algum lugar. O tempo passou, e a menina que um dia viveu nas ruas terminou os estudos, aprendeu a ler perfeitamente e se tornou motivo de admiração até entre pessoas que antes a desprezavam. Já Leonardo nunca mais voltou a ser o homem vazio e frio de antes, porque foi justamente a jovem que não tinha nada quem ensinou ele a ter tudo que realmente importava. E anos depois, sentado na varanda da casa onde construíram juntos uma família cheia de amor, Leonardo ainda lembrava daquela noite chuvosa de 1994. A noite em que parou o carro por causa de uma mendiga e encontrou o amor da vida dele. E você acredita que um simples encontro pode mudar completamente o destino de duas pessoas? Os meses passaram rápido, mas o amor entre Leonardo e Fátima continuou crescendo de um jeito bonito e tranquilo. Já não existia mais aquele silêncio pesado dentro do apartamento. Agora havia risadas pela casa, músicas antigas tocando no rádio e pequenos momentos que fizeram os dois perceberem que já não conseguiam imaginar a vida separados. Leonardo continuava ajudando Fátima nos estudos todas as noites, mas muitas vezes acabavam se distraindo conversando sobre sonhos simples que nunca tiveram coragem de contar para ninguém. Fátima dizia que queria aprender a escrever cartas bonitas. Leonardo confessava que sonhava em ter uma família diferente da que cresceu vendo. Uma família com carinho de verdade.
E foi numa noite simples, enquanto os dois tomavam café na varanda do apartamento, observando a chuva cair, que Leonardo finalmente criou coragem. Ele ficou alguns segundos em silêncio, claramente nervoso, algo raro nele. Então tirou uma pequena caixinha do bolso do casaco. Fátima arregalou os olhos na mesma hora. Leonardo... Ele soltou uma risada baixa, quase tímida. Eu sou péssimo com essas coisas. Fátima já estava emocionada antes mesmo dele continuar. Passei metade da vida achando que nunca conseguiria amar ninguém, até você aparecer na frente do meu carro naquela noite. Os olhos dela se encheram de lágrimas. E desde então, você virou meu lar. Fátima levou a mão até a boca, tentando segurar o choro enquanto Leonardo abria a caixinha mostrando uma aliança delicada. Casa comigo? Ela nem conseguiu responder direito. Apenas abraçou ele forte, enquanto chorava e ria ao mesmo tempo. O casamento aconteceu meses depois, numa cerimônia simples, mas cheia de emoção. Diferente das festas luxuosas da alta sociedade, Leonardo fez questão de algo pequeno, apenas com pessoas que realmente torciam pelos dois. Quando Fátima entrou usando um vestido simples e delicado, Leonardo ficou olhando emocionado, sem conseguir esconder o sorriso. E naquele instante, ele percebeu que finalmente tinha construído a vida que sempre quis. Com o tempo, Leonardo decidiu sair de vez da empresa do pai. Usou toda a sua inteligência para criar o próprio negócio, começando do zero, mas dessa vez do jeito dele. Sem arrogância, sem humilhação e sem precisar provar nada para ninguém. Fátima esteve ao lado dele em cada passo, ajudando como podia, aprendendo junto e incentivando ele nos momentos difíceis. A empresa cresceu rápido, muito mais do que todos imaginavam, e aquilo deixou o pai de Leonardo furioso no começo. Mas anos depois, até ele precisou admitir que o filho tinha se tornado um homem melhor e maior do que ele jamais foi. O tempo continuou passando e logo a casa dos dois ficou cheia de vida. Vieram os filhos, as brincadeiras pela sala, os almoços barulhentos e os domingos felizes que Leonardo nunca teve quando criança. E toda vez que ele via Fátima sorrindo enquanto segurava os filhos nos braços, sentia algo apertar no peito. Porque aquela jovem perdida e sem esperança tinha transformado completamente sua vida. Já Fátima nunca esqueceu o homem nervoso e arrogante que quase atropelou ela naquela noite chuvosa. Porque por trás daquele jeito frio, existia alguém apenas esperando ser amado de verdade. E no fim, talvez o destino só tenha colocado os dois na mesma estrada porque um precisava salvar o outro.